Paz de Cristo, meus queridos. Hoje, a nossa 7ª carta à Igreja de Laodiceia, dando continuidade ao tema de Apocalipse. Amém? Iniciando do versículo 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meu querido, Deus mandou uma carta que foi a 7ª carta à Igreja de Laodiceia. E Deus deixou claro que a Igreja de Laodiceia existia pessoas que nem era frio e nem quente. Né? Ele disse, não é frio e nem quente. Né? Ele disse, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus, né, deixou logo assim um intimato, logo no início da carta, né? Disse que era uma igreja que nem era fria nem quente, quem dera fosse fria ou quente, né? Mas disse que é morna, tá entendendo? E que ele ia vomitar da boca dele. Assim existe pessoas, tá entendendo? Que está no caminho do Senhor. Pessoas mornas, pessoas que não são quentes, não são frias, pessoas que estão dentro das igrejas, que não lê mais a Bíblia, não tem uma vida de oração, vai para o culto só por ir. Muitos vai para a igreja quando são católicos, vai para a igreja católica só para bater o ponto de ir à missa. Não vai com a interesse no coração de encontrar a Deus, de entender a mensagem da cruz, de aprender, de mudar a direção da sua vida. Amém? Então o Senhor deixou claro que essa pessoa, esse tipo de pessoa, ele ia vomitar. E ele disse que algumas dessas pessoas dessa igreja ainda diziam assim, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Sabe quantas pessoas falam isso? Sabe quantas pessoas pensam que seguir a Jesus Cristo é só para os pobres? Sabe quantas pessoas que têm riquezas, bens materiais e não estão nem aí para Deus porque acham que já tem tudo? Não, meu querido. O Senhor deixou bem claro na palavra dele sobre esse tema. Quem ama as riquezas não vai herdar os céus. Nós podemos ser ricos, ser bem-sucedidos na terra, podemos ter uma boa casa, morar bem, ter conforto, ter um salário alto, mas isso não deve estar no centro do nosso coração, entende? Nós não devemos amar a isso. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ser grato a Deus pela vida confortável que Ele nos concede, muitas vezes através de um trabalho bem-sucedido,
Amém? Então aqui, essas pessoas da igreja de Laodiceia, elas diziam, eu sou rica, né? Eu estou enriquecida, de nada tenho falta. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso ir para a igreja? Para que eu preciso ler a Bíblia? Para que eu preciso ter uma vida de oração? Isso é para quem está passando necessidade. Eu não estou passando necessidade. Existem muitas pessoas na terra que falam assim e pensam assim, sabia? Só que Deus disse para esse tipo de pessoa que esse tipo de pessoa, eles eram desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Na verdade, eles eram assim espiritualmente. Eles eram desgraçados, miseráveis, pobres espiritualmente, cego espiritualmente, nu espiritualmente. Porque sobre a vida deles não estavam as vestes do Senhor, as vestes brancas. Não estava a veste de amor, de temor a Deus. Não estava a veste, tá entendendo? De estar com a vida na presença do Senhor, buscando a Deus. Então, no versículo 18, o Senhor disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ele disse para essas pessoas que se acham ricos, poderosos na terra e que não precisam de Deus, que Deus aconselhava que elas comprassem ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Meu querido, muitas vezes nós estamos na presença do Senhor e nós somos provados pelo fogo. Eu digo porque eu sou assim. Se você pegar a minha vida e pegar a vida de outras pessoas ao meu redor, se você olhar com o olho natural, você vai dizer, Deus está com essa, mas não está contigo. Porque a minha vida é de luta. E todo dia eu estou ali aos pés do Senhor. Todo dia eu estou à porta dos átrios do Senhor. Estou orando, estou clamando, estou lutando. Todos os dias eu tenho que lutar como uma leoa para sobreviver na terra. Mas, para uma pessoa leiga, se olhar e analisar, tá entendendo? Ela não, uma leiga que não conhece a palavra de Deus ou não conhece a minha vida de perto, vai analisar e não vai achar que Deus está na minha vida, porque eu passo tanta luta, tantos problemas, sempre tão... parece que eu não consigo me libertar dos problemas. Todo dia Deus resolve problemas e todo dia vai aparecendo problemas, dificuldade, porque o diabo está sempre tentando nos envergonhar, sempre tentando levantar batalhas na nossa vida. Eu não digo problemas porque eu busco, porque procuro, não, mas são batalhas que o inimigo coloca para tentar nos paralisar a nossa fé, para dizer que Deus não é conosco, para dizer que Deus não vai nos abençoar, que Ele não vai nos honrar, que nós estamos enganadas, que nós estamos no caminho errado quando estamos servindo a Jesus Cristo, tá entendendo? Por que que tu não vai buscar ajuda na macumba, no espiritismo? Minha querida, eu já ouvi vezes pessoas que dizem isso para mim. Ai, se tu tivesse ido no espiritismo, tua vida já tinha mudado essa situação, já tinha melhorado. Tinha não, meu querido. Eu passei todas as lutas, dificuldades da minha vida ao longo de todos esses anos. Eu passei somente aos pés de Jesus Cristo. Uma hora o meu Deus vai bradar na minha vida. Assim como Jó reconheceu no capítulo 42 de Jó que Deus era na vida dele, ele conheceu o Deus de verdade. Assim também eu vou conhecer Deus de verdade. Ele há de se levantar e de me dar a vitória e fazer o mar à minha volta acalmar. Amém? Então, existem pessoas que elas têm vestes, tá entendendo? Elas são provadas como ouro no fogo, provadas por Deus. Que elas são ricas espiritualmente, que elas são vestidas de vestes brancas, tá entendendo? Que ela tem os olhos, né, ungidos com o colírio de Deus e ela vê o reino espiritual, ela vê com os olhos de Deus as coisas espirituais.
Mas existe pessoas que estavam na igreja de Laodiceia que Deus mandou este conselho para ela, né? Aconselho-te que de mim com o tesouro provado no fogo. Porque o que tinha essas pessoas só era engano, elas só tinham rótulos, capa. Elas eram ricas, elas tinham estabilidade, elas aparentemente estavam por cima da carne seca, como diz esse ditado, mas elas não tinham vida com Deus, elas eram sepulcros caiados, elas não tinham intimidade com Deus, elas não conheciam Deus, elas não sabiam falar nada de Deus, porque se você não conhecer a Deus, como é que você vai saber falar alguma coisa de Deus? E você diz, Angelina, o que é Deus? Deus, meu querido, é Ele, é a palavra dele também. Amém? A palavra de Deus representa o próprio Deus. Por isso a importância de nós procurarmos obedecer e viver dentro da palavra de Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, como ensina a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o ensinamento de Deus para a nossa vida. É as diretrizes do governo de Deus para a nossa vida. Amém? É importante que a gente leia a palavra de Deus para conhecer a Deus. Então, meu querido, a importância de nós procurarmos ter uma vida que agrada a Deus. No versículo 19, Deus disse, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? O Senhor deixa claro que Ele castiga aos que Ele ama. Tá entendendo? Aqueles que não são corrigidos por Deus, que vivem aqui nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas orgias, é porque Deus já abandonou ele à mercê do próprio destino dele. Tudo que a gente fizer, a gente vai colher. Às vezes, a gente parece que é um pouco difícil acreditar nisso. Principalmente que a gente conhece histórias de pessoas que fez tanta coisa errada e a gente não vê colher. Eu mesmo passei por uma situação onde já está, ao longo de 18 para 19 anos, eu nunca vi essa pessoa colher o mal que ela fez comigo na minha vida. Ela quase destruiu a minha vida e quase me levou à morte. Eu não morri porque o Senhor não deixou. Não deixou eu tirar a minha própria vida. E, no entanto, essa pessoa até hoje, há quem diga que ela nunca vai pagar o que me fez. A dor, a punhalada que me causou. O inferno que ela causou dentro da minha casa. Então, tem pessoas, tá entendendo, que a Bíblia diz que o que a gente planta, colhe. E tem pessoas que parece que não colhe, né? Ou elas vão embora dessa terra sem colher. Um dia eu conheci uma senhora e ela disse, né, que ela viu o marido dela morrer, ele abandonou ela com 4 filhos, que a amante dele, e foi embora com a amante, ele morreu e a amante, ela disse, nunca, até essa senhora já estava, acho que com uns 80 anos, disse, nunca a amante dele pagou o mal que me fez, por ter destruído a minha família. Nunca ela pagou, quer dizer, a mulher morreu e não viu, né? A justiça de Deus, do mal que a outra causou no lar dela. Ela ficou abandonada com 4 filhos para criar 4 filhos homens. Amém? Então, no versículo 19, o Senhor diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Recorda, meu querido, no início, primeiro vídeo que eu falei sobre o tema de Apocalipse, o Senhor me deu este versículo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei em sua casa e cearei, né? E cearei com ele e ele comigo. Este foi o nosso primeiro versículo que o Senhor me deu do tema de Apocalipse. Foi a abertura desse tema de Apocalipse, que Jesus é a porta, meu querido. Jesus é a porta para o céu. Quem te ensinar que a porta para o céu é Maria,
é outro santo, está te ensinando blasfêmia. Toda pessoa que te ensinar uma coisa que não está escrita na Bíblia, diz a palavra de Deus, a verdade da Bíblia não pode ser questionada por nenhum de nós. Quem somos nós? Somos meros homens mortais. Então, a verdade da Bíblia não pode ser anulada por nada, por nenhum dogma, nenhum ensinamento de doutrina de igreja. O único poder, a única autoridade que nos leva até Deus é o nome de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Nunca esqueça disso. Não foi Maria que morreu por ti e por mim. Maria fez o papel dela, tá entendendo? No projeto do Senhor, ela foi apenas a mãe de Jesus Cristo. Deus não tem mãe. Jesus precisou vir à terra como homem. Tá entendendo? Então, para Jesus entrar na terra como ser humano, ele precisava vir no ventre de uma mulher. E Deus escolheu a Maria, porque era uma mulher que temia Deus. Tá entendendo? No momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou como Deus, né? Ressuscitou como Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos, ele passou a sentar à direita de Deus Pai. Meu querido, ele ali já é Deus. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas quando ele veio à terra, ele viveu como homem. Tá entendendo? Ele viveu como homem. Ele fazia os milagres porque ele cria na palavra de Deus. Ele teve fé, ele demonstrou atitude de fé, de determinar que as pessoas fossem curadas, libertas e abençoadas, e assim isso acontecia. E ele deixou o nome dele para que a gente, através do nome de Jesus, determinasse a cura, libertação e a bênção para a vida das pessoas, até mesmo para a nossa própria vida. Mas o único nome que nos leva até Deus é o nome de Jesus Cristo. Não adianta você se enganar, seguir a doutrinas humanas. A palavra do Senhor chama heresia. Tá entendendo? Heresia. Herege todo aquele que nega, tá entendendo? Uma verdade da Bíblia, seja herege. A verdade da Bíblia é que só foi dado poder e autoridade ao nome de Jesus Cristo. E os mortos, eles dormem, diz a Bíblia Sagrada. Eles não têm contato mais com a gente. Então, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Maria morreu, ela não ressuscitou. Ela está lá, tá entendendo, no cantinho dela. Nós não podemos ter diálogo com ela, contato com os mortos. Porque o único que ressuscitou até hoje, que a gente sabe que a Bíblia fala, é Jesus Cristo. Tá entendendo? Quando Jesus vier a segunda vez, aí todos que for, alguns que estiver vivo, que for levado com Jesus, e os outros que morreram já, né? Eles vão ressuscitar. Eles de alguma forma estão ressuscitados, mas eles não estão vivos ainda espiritualmente, como diz a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina. Tá entendendo? Só vai ter aquela ação quando o Senhor determinar. A gente não pode alterar nada do que está na palavra do Senhor. Alguns detalhes só o Senhor sabe. Mas sobre a autoridade que há no nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder sim. O nome de Jesus foi dado todo o poder, toda a autoridade. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, tá entendendo? Falarão novas línguas, né? Porque o Senhor enviou o Espírito Santo, que é o Consolador sobre as nossas vidas. Amém? Por isso, meu querido, não se apegue a doutrinas de homens. Se apegue somente ao nome de Jesus Cristo. Nós devemos respeitar, tá entendendo? As autoridades dos santos daquela época, e hoje sim nós temos santos, porque todo aquele que busca viver dentro da palavra de Deus nos dias de hoje, para a Bíblia Sagrada também são santos. Só que nós somos carne, não somos
determinados santos, como a Igreja Católica, que faz isso, ela não tem autoridade para fazer isso. Tá entendendo? Mas ela se acha na autoridade de calunizar, acho que é essa a palavra correta, homens comedor de feijão como santos. Não. As pessoas fizeram o bem na terra, eles são santos porque eles temeram a Deus e eles fizeram o bem. Todo aquele que teme a Deus e procura viver dentro da palavra de Deus, eles passam a ser santos, mas nós não devemos idolatrá-lo, porque isso vai contra a palavra do Senhor. Amém? Então, o Senhor deixou bem claro, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meu querido, você continue meditando nessa palavra. Que o Senhor continue falando contigo, te ensinando. Amém? E lembrando que Deus não gosta de pessoas mornas, pessoas, tá entendendo, que estão só na igreja se fingindo que estão vivas, fingindo que temem a Deus, que estão só mostrando a capa para os homens, mas de fato elas não têm uma vida separada para Deus, de fato elas não procuram ter uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Lembrando que nós somos imperfeitos, somos falhos, mas nós temos que procurar melhorar como pessoa, dia após dia, né? Nem todas as áreas eu vou conseguir ser perfeita todos os dias. Vai ter alguma área que eu consigo ser mais forte, vai ter alguma área que eu vou errar, que eu vou cair, que eu vou levantar e vou prosseguir. O segredo com o Senhor sempre é prosseguir, viu? É não desistir. Tá entendendo? Este é o segredo. Não é que você já vai procurar pela sua força ser santo e ser santo e não sei o que, não sei o que. Não, não é assim. É dia após dia. Deus vai trabalhando dentro de nós. Lembrando que no Espiritismo as pessoas, pelas suas próprias forças, procuram ser boas, né? E a Bíblia diz que não existe ser humano bom, né? Bom é Deus. E se Cristo está em ti, meu querido, aí sim, tá entendendo? Por causa da bondade de Cristo que está na tua vida, você tem as atitudes, o comportamento de pessoa boa. Mas essa bondade falsa que o Espiritismo que é religioso e o Espiritismo impõe, né? Caridade, seja bonzinho. Ali tudo é fingimento da carne da pessoa. Elas não são de fato trabalhadas por Deus. Tá entendendo? Porque elas vivem no engano. Elas vivem enganadas por espíritos que não vêm de Deus. Então, como é que pode ser verdade? Tá entendendo? É só você analisar, tá entendendo? E Deus vai mostrando que não é verdade. Essa bondade é uma bondade falsa. É uma bondade superficial. E quando Deus está na nossa vida, que a gente se converte a Jesus Cristo e diz, Senhor, eu sou uma pessoa assim. Eu sou chata. Eu sou uma pessoa vingativa, eu sou uma pessoa com falta de perdão. A pessoa conta lá para Deus as inúmeras coisas dela, né? Mas aí essa pessoa vê dia após dia Deus mudando ela, e ela mudando a forma de pensar, a forma de agir, e ela vai pensando, analisando, fala, Senhor, em outra época eu agiria assim, e hoje eu agi assim, Senhor. Ela vai observando que é Deus trabalhando na vida dela, dentro dela, entende? Não é nada pela força nem pela violência. Tá entendendo? É assim que Deus diz. Não é por força nem por violência que a gente deixa o pecado. Não é só decisão. Aí Deus vai trabalhando na nossa vida e nos ensinando a andar na presença dele. O nosso amor por ele vai crescendo e a gente vai desejando se limpar cada vez mais, estando limpa na presença do Senhor. Amém? E todo aquele que nega o que está escrito na Bíblia Sagrada, tá entendendo? Seja anatema, diz a palavra do Senhor. Amém? Seja um falso profeta.
Tá entendendo? Diz a palavra do Senhor, nós não podemos negar os princípios da palavra do Senhor. Amém? Tudo seja mentiroso, todo homem seja mentiroso, mas a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Amém? E nós temos que crer nisso. Que o Senhor continue falando contigo, que o Senhor continue te ensinando, te capacitando. Amém? Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que o Senhor possa, de alguma forma, continuar falando contigo através dessas mensagens. Falando mais coisas que você não ouviu que eu falei. O que eu não tenha falado, eu não entendi, mas o Senhor pode te capacitar para que você entenda mais coisas. E você aprenda e procure ter uma vida que agrade ao Senhor. Procure ter uma vida que esteja no centro da vontade do Senhor. Porque é isso que importa, é isso que vai te levar para o céu. Amém? É você crer na palavra de Deus, que crê em Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor, o único Salvador, que Ele é o único nome, o único poder, o único nome e autoridade que foi dada no céu e na terra. Amém? Meu querido, compartilhe o vídeo com seu próximo. Me ajuda a compartilhar essas mensagens para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoadas. Amém? Esse momento é tão somente para a honra e a glória do Deus vivo de Israel. Amém? Fica na paz de Cristo. Se for da vontade do Senhor, eu vou continuar postando esse mês, faz 1 ano, de Minutos de Boas Novas, para a honra e a glória do Deus vivo de Israel. Eu tenho orado. Se for do Senhor, eu continuar com esse projeto. Eu vou continuar, mas se não for de Deus, tá entendendo? Que seja feita a vontade do Senhor. Eu não quero chegar aqui e falar coisas de mim mesmo para vocês. Eu quero falar direcionada por Deus, pelo Espírito de Deus. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, meu querido. Se Deus quiser. Amém?